segundo livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, 28. O rei Acais. Segundo livro das Crônicas, 28. São os filhos de Davi, né? Os que assumiram o trono depois dele. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota, porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia, 120.000, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Zicre, homem valente de Efraim, matou a Maazéias, filho do rei, e Aziricão, alto oficial do palácio, e a Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo, irmãos, 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grande despojo e o trouxeram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os mataste com tamanha raiva que chegou até aos céus. Agora cuidais em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém, para vos serem escravos e escravas? Acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, atendei-me e fazei voltar os presos que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o brasume da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, e a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeziquias, filho de Salum, Amasa, filho de Adlai, contra os que voltaram da batalha. E lhe disseram: Não fareis entrar aqui esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor ainda outros. A nossa culpa já é grande e o brasume da ira do Senhor está sobre nós. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos e o despojo, vestiram a todos que estavam nus, vestiram-nos e calçaram-nos e lhe deram de comer e de beber, e os ungiram. A todos os que por fraco não podiam andar, levaram sobre os jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Naquele tempo,
mandou o rei Acais pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, pois vieram de novo os edomitas e derrotaram Judá. Levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram contra as cidades da Campina e do sul de Judá, tomaram a Bet-Semes, a Ejalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Tiná e suas aldeias, Ginzon e suas aldeias, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel. Porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Veio a ele a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo. Porque Acais tomou despojo da casa do Senhor, da casa do rei e dos príncipes e deu ao rei da Assíria. Porém isso não o ajudou. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acais, pois ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhe oferecerei sacrifícios para que me ajude a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços, fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Quanto aos mais atos dele e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Acais com seus pais e o sepultaram na cidade de Jerusalém. Porém, não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Ó Deus, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, não só ao teu povo que aqui estão, mas aonde tiver a reunião dos santos, que haja essa operação do Espírito, para haver salvação, para haver conversão, para haver consagração de vidas. No nome de Jesus, amém. Se os irmãos atentaram bem, foi um testemunho péssimo, horrível. Quinta-feira nós falamos do pai dele, Jotão, um homem de bom testemunho. Mas agora vem um filho, e esse homem foi um arraso. Nosso tema será sobre isso, o mau testemunho do rei Acais. Vamos atentar para isso, porque se nós estamos no mesmo caminho, essas coisas vão suceder a nós. Então, em primeiro lugar, o mau testemunho do rei Acais. O mau testemunho se revela em uma vida que vive na contramão da vontade de Deus revelada nas Escrituras. Observe no versículo 1, final do versículo 1, como é resumida a vida dele. E não fez o que era reto perante o Senhor. Não é questão de posição de homens, é o que Deus pensa acerca do comportamento dele. Para Deus, o comportamento dele não foi um comportamento digno, não foi um bom comportamento. Ele não fez o que era reto perante o Senhor. A vida, então, que não agrada a Deus, não é estabelecida pela igreja local, mas pela palavra escrita do Deus vivo. Porque as denominações podem criar regras que não estão na palavra, mas que para aquela comunidade é pecado. Por exemplo, no meu tempo, um pentecostal não cortava cabelo, a mulher não cortava cabelo. Uma mulher pentecostal não usava calça em hipótese nenhuma.
Hoje a gente já vê uma abertura. Mas isso aí não é pecado condenado pela Bíblia. São erros que as denominações acham que não condiz com a vida cristã. Então, Acais, ele não atentou para isso. E nós precisamos entender isso. Vida errada é a vida que não está em harmonia com a palavra de Deus. Jesus diz, errais vós, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A vida que Deus despreza não provém do nosso achismo, do que é certo ou errado. Não é do que eu acho que é certo ou errado, mas do que a palavra do Senhor estabelece. Deus estabeleceu ao nosso Pai, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então é a palavra que você tem em mão que vai determinar o padrão de vida que você deve levar. O que Deus proíbe, segundo a lei moral, que está resumida nos 10 mandamentos, não se fará em tempo algum. E quem anda na contramão dessas proibições está seguindo o caminho de Acais. Então, você pega os 10 mandamentos e quando diz que ele não andou, não agradou a Deus, é porque ele andou contrário a esses mandamentos que Deus estabeleceu ali. Paulo, dizendo no Novo Testamento, chama a atenção. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Quem desobedece aos mandamentos positivos de Deus evidencia que seu testemunho cristão é de péssima qualidade. O mandamento positivo nos 10 mandamentos, honra a teu pai e a tua mãe. Então, se eu não faço isso, se eu não respeito as autoridades, o meu testemunho é vergonhoso, é parecido com o de Acais. Jesus chega a advertir, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, abriu um profundo vale, cavou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a sua ruína. Então, essa é a diferença do homem praticante de não praticante. Se cremos em mentiras e desprezamos as doutrinas de Deus encontradas nas Escrituras Sagradas, nosso testemunho cristão é reprovado pelo Senhor. Não é só comportamento, envolve também crença. Diz o Senhor Jesus Cristo, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então eu tenho de crer de acordo com a Escritura e eu tenho de viver de acordo com a Escritura. Todo mau testemunho vai na contramão da doutrina cristã e da ética cristã encontrada na palavra de Deus. O que diz? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos se abstêm, então, de examinar as Escrituras para não ouvir a reprovação divina. A pessoa não quer se aproximar do livro porque sabe que o livro vai dizer o que é certo e o que é errado, vai apontar os erros, então a pessoa se abstém disso. Mas se nós queremos conhecer e andar no caminho do Senhor, precisamos conhecer as Escrituras.
O péssimo testemunho revela que nossa conversão a Deus não é verdadeira. Se eu estou na igreja como ele estava, porque ele era circuncidado ao 8º dia, foi criado aos pés de um homem crente, estava na igreja, mas o testemunho dele, como nós estamos percebendo, era terrível. Então, o que significa? Que a pessoa não passou pela experiência da nova vida. Diz o Senhor: toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, nós podemos ter um autoexame quanto ao nosso testemunho. O mau testemunho do rei Acais. O mau testemunho envolve adorar e servir a outros deuses. Observe as marcas desse mau testemunho aí, especificamente falando. Versículo 2. Andou nos caminhos dos reis de Israel e fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou, ofereceu em sacrifício a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Ele era extremamente idólatra. O rei Acais desprezou o bom testemunho dado pelo seu pai. Quando o Acais tinha 41 anos, o Jotam, 41 anos quando morreu. E Acais, assumiu com 20. Então, se você tira 20 anos da vida do rei Jotam, quando ele nasceu, o pai dele estava em torno de 25, 21. Ele ainda não era o rei, o pai dele. Aí nasceu Acais. 4 anos depois ele vai assumir. Então, toda a sua vida de adolescente, até a idade de jovem, ele viveu na influência do pai. Como era servir a Deus. Mas quando ele cresce, ele despreza tudo o que ele aprendeu da família e vai copiar os seus irmãos desviados, que o João Nilson Presbiterones falou, os apóstatas, né? Então, ele vai copiar justamente lá o pessoal. Ele abandona o testemunho do pai, do rei, e adotou um padrão de vida dos reis maus do reino do norte. A palavra de Deus diz: amados, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Muitos que nascem no lar cristão saudável, por não terem nascido de novo, vão seguir os caminhos tortuosos que levarão à morte. Não é por causa da casa, do pai, da mãe, que são fiéis e seguindo o caminho do Senhor. É que os filhos não nasceram de novo. E aqui eu chamo a atenção. Não é porque vocês estão trazendo na igreja que eles passaram pela experiência da nova vida. Os pais precisam pedir a conversão dos filhos, que Deus mostre em evidência que eles de fato são crentes. Porque quando crescer, quando eles tiverem a oportunidade, eles abandonarão o caminho do Senhor. Não é trocar de igreja, mas é abandonar mesmo o caminho do Senhor. Quem está dando um testemunho vergonhoso já substituiu Deus pelos falsos deuses. Não pode servir a do Senhor. Se você está do lado do Senhor, você tem um estilo de vida. Mas se você está servindo a outros deuses, você tem outro estilo de vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem está no caminho vergonhoso do mau testemunho, consagra sua vida, sua casa e bens aos falsos deuses. É isso. Se ele abandonou a Deus, ele agora vai buscar nos deuses
a solução para a sua vida. Ele oferece em sacrifício, gente, os seus filhos para essas divindades. Ele consagra a sua casa, ele consagra os seus bens, ele se dedica a essas coisas. Ora, o Senhor nos adverte. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aqueles que estão vivendo, entristecendo ao Senhor, não oferecem a Deus seu tempo, seus bens e vida ao serviço de Deus, ao serviço do Deus verdadeiro. Não fazem como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os que não glorificam a Deus com suas vidas vão abraçar várias divindades para satisfazerem seus apetites pecaminosos. Não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Um ídolo é tudo que ocupa o lugar de Deus. Ou melhor, é tudo que ocupa o lugar que deveria ser só de Deus em nossa vida. Pode ser pessoas, coisas. Gente, Deus é o nosso provedor, Ele é o nosso pastor, Ele vai nos abençoar conforme a sua soberana vontade. O mau testemunho do rei Acás, o mau testemunho atrai a entrega de Deus de nossa vida nas mãos de nossos adversários. Versículo 5, leiam. Pelo que? Os quais derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual nos atingiu grande derrota. Gente, quando a gente se batizou, nós fizemos um compromisso com o Senhor. Deus vai nos abençoar, mas Ele também exige uma postura nossa. Como Ele não estava honrando a sua circuncisão, andando no caminho, diz claramente que Deus agora entregou ele aos seus adversários. Os que fizerem uma aliança com Deus, pelo batismo, os que fizeram, devem lembrar que neste pacto temos privilégios e responsabilidades. Nosso cumprimento aos deveres da aliança atrai as bênçãos de Deus, mas nossa negligência ao pacto com Deus desperta a sua disciplina. São o lado da moeda. Diz o Senhor: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos desviaste do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conheceis. Deus vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. De Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele vai ter de colher, né? Devemos estar atentos. Deus se distancia do homem que não honra o seu compromisso com ele, retirando sua proteção e incitando seus inimigos contra ele. Já pensou? Se Deus é por nós, agora, se Deus for contra nós, vai ser terrível, né? Israel pecou, diz o Velho Testamento. Violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam e até debaixo da sua bagagem puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir a seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Não pode. Sem santificação o homem não verá Deus. Temos de nos apartar do caminho mau. A derrota do crente, as tentações, reside no abandono divino devido à vida torta do faltoso aos olhos de Deus. Deus deixa, olha, Deus nos entrega, irmãos, a essas forças espirituais do mal, à carne, ao mundo, quando nós nos afastamos do Senhor. Deus disse isso a Asa:
ouvi Asa e todo Judá. O Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Todos nossos adversários poderão nos afligir e derrotar, porque nossa comunhão com Deus foi arranhada devido à nossa vida reprovável. Diz a palavra do Senhor: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e será motivo de horror para todos os reinos da terra. A vida que vivemos pode ser a causa do nosso sucesso ou a causa do nosso fracasso. Examine-se. Porque está dando errado na sua vida? A pergunta é: você está andando com Deus? Estamos andando com Deus ou não? O mau testemunho do rei Acás. O mau testemunho pode nos levar à escravidão aos nossos adversários. Versículo 5 diz: os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também no versículo 8 diz: os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200.000 mulheres, filhos e filhas. Saquearam deles grande despojo e o trouxeram para Samaria. Irmãos, o diabo vai capturar o infiel a Deus e mantê-lo no cativeiro mental até que ele confesse e abandone o seu pecado contra o Senhor. Se não está andando direito, o diabo vai pegar você. Porque está escrito: não deis lugar ao diabo. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deva ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir sua vontade. Ele começa a dominar a mente da pessoa que tem mau testemunho. As obras da carne vão predominar na vida do indivíduo que está trilhando o caminho de ofensa a Deus, porque o Espírito Santo vai ser entristecido, vai ser apagado na vida da pessoa. Não está escrito: não entristeçais o Espírito de Deus, o qual for selado para o dia da redenção. Não apagueis o Espírito. Diz o Salmo 42, um abismo vai chamando outro abismo. Pecado e mais pecado vão se acumulando. O estilo de vida reprovável do homem que tem mau testemunho será acentuado e escandaloso, tanto aos olhos de Deus como da igreja e do mundo. E a gente conhece pessoas que se afastaram do Senhor, como estão na lama. É assim que acontece quando o homem não honra a Deus. Ele vai para a lama porque Deus o abandona completamente. Todo indivíduo que está nessa condição não tem certeza de salvação, mas uma expectativa de juízo lhe assombra na hora que as vozes do mundo são diminuídas. Quer dizer, quando ele está ali no leito, quando ele vai dormir, aí Deus traz à memória os erros da vida dele. E ele fica com medo. Esse medo de não se encontrar com Deus é porque a vida está errada. Então, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça seu coração. Deus deseja perdoar o faltoso se ele confessar e abandonar o pecado. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia do Senhor. O mau testemunho do rei Acás. O mau testemunho pode levar à morte. Observe parte do versículo 5 e o 6. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe afligiu grande derrota. Agora o 6. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá, olha aí, num só dia, 120.000, todos homens poderosos. E diz a razão, porque eles morreram, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Aí vai descrever especificamente: Zicre, homem
valente de Efraim, matou Amazias, filho do rei, a Aziricão, alto oficial do palácio, e a Eucana, o segundo depois dele. Vejam que a morte vai ser o pastor da pessoa que está com um testemunho vergonhoso. A morte é o seu pastor. O mau testemunho do cristão é um sinal de que a morte é o seu companheiro inseparável. Meus irmãos, diz a palavra, porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. O homem que professa a fé em Cristo e vive à margem da lei de Deus, rompeu o relacionamento com a vida que é Cristo. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Morreu essa relação com essa pessoa e Cristo. As orações de um homem que envergonha o Evangelho não tem vida, ela é morta, porque Deus não ouvirá a oração do malfeitor. É isso que o cego de nascimento diz. Nós sabemos que Deus não atende pecadores, mas aquele que lhe agrada, Ele ouve. Os dízimos e ofertas de um cristão que atropela a vida santa produz odor desagradável ao Senhor. Quando eu venho aqui apresentar minha oferta, mas eu não estou honrando a Deus com a minha vida, Deus diz, está cheirando mal. Está cheirando mal para mim. Diz que ele não aceitou Caim e a sua oferta, porque ele era um homem maligno. O louvor de um crente que está causando escândalo ao Evangelho produz algo desagradável no Senhor, como diz Amós, e ainda que me ofereces holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atenderei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrepitoso dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. A possibilidade de morte física alcança o homem que não está honrando o seu compromisso com Deus. Não pode ser descartada essa questão da pessoa morrer fisicamente. O que aconteceu com Ananias? Morreu em que lugar? Na igreja. Por que Safira também morreu? Por causa do erro. Então nós precisamos tomar cuidado, que um caminho errado pode até nos tirar desta vida. Paulo fala de pessoas que estavam na igreja de Corinto, uns fracos, uns que doentes e outros que dormem. Prestemos atenção a isso. O homem com um testemunho cristão tão vergonhoso é um sério candidato à exclusão da vida eterna. Além de sofrer todas essas mortes aqui, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Desculpe aqui que eu dei. Ainda, vamos ver o mau testemunho, seguindo o mau testemunho do rei Acais. O mau testemunho pode provocar Deus a levantar contra nós pessoas de estado espiritual mais pecaminoso do que nós. Isso aqui a gente fica, aliás, o profeta Abacuque disse, Senhor, o Senhor vai levantar um povo tão pecaminoso assim para nos disciplinar? Mas observe, os filhos de Israel, versículo 8, levaram preso de Judá, seu irmão, 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam dele grande despojo e o trouxeram para Samaria. Vejam, eles eram pecadores, mas agora Deus estava querendo disciplinar os de Judá. Então ele levantou esses pecadores para disciplinar. Os maus, irmãos, serão usados por Deus para disciplinar a pessoa que está com um testemunho desagradável ao Senhor.
As repreensões dos incrédulos ao crente que não vive de acordo com o Evangelho é a mão do Senhor para tentar despertar o negligente. Imagine, nós que andamos com Deus e deveríamos estar andando com Deus, vem um incrédulo e diz: você está se comportando de maneira indecente, você não está agindo como servo do Senhor. É muito feio alguém, como servo do Senhor, ser disciplinado por uma mula, porque é uma mula que anda no caminho do mal, mas Deus vai usar essa mula para nos disciplinar. Os instrumentos de Deus podem se excederem no exercício de sua missão dada por Deus contra o crente que trilha o caminho mal. Diz que Israel, na sua fúria, tentou acabar com Judá. E Deus disse: olha, você foi exagerado nessa disciplina. A instrumentalidade do incrédulo por parte divina não apaga suas transgressões, mas no devido tempo Deus também haverá de puni-lo. Deus levanta uma pessoa ruim para nos castigar, mas depois Ele também vai castigar a pessoa ruim. Castigou a Babilônia, castigou a Assírio e vai castigar Israel aqui, que estava sendo usado, porque os assírios iriam destruir o reino do norte. O mau testemunho do rei Acais. O mau testemunho faz Deus impedir que sejamos ajudados. Observe, verso 16. Naquele tempo, mandou o rei Acais pedir aos reis da Assíria que o ajudassem. Pois vieram de novo os edomitas e derrotaram Judá, levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram contra as cidades da Campina e do sul de Judá e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Tiná e suas aldeias, Ginzon e suas aldeias, e habitaram ali. E diz que porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse sem dissolução. Ele, todo o povo, entregou a transgressão contra o Senhor. Versículo 20. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo. Porque Acais tomou o despojo da casa do Senhor, da casa do rei, dos príncipes, e deu ao rei da Síria, porém isso não lhe ajudou. Quer dizer, aquilo que ele confiava de um amigo, alguém que poderia ajudar, o amigo se voltou contra ele. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar, mas a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Se Deus fechar a porta, não tem amigo nenhum que possa nos ajudar. Deus resiste ao soberbo. O pecado praticado por nós vai fazer Deus fechar a torneira das bênçãos de Deus sobre nós. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Nossos empreendimentos serão frustrados se nossa vida estiver na contramão da vontade de Deus. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Quando a nossa vida não agrada a Deus, o instrumento de bênçãos se torna um instrumento de maldição. Porque Deus, Ele diz: eu crio a luz, eu formo as trevas, eu sou o Senhor. Então Ele pode usar o que Ele quiser para tornar a nossa vida indigesta. Deus alegra o homem que lhe dá prazer, mas aflige o homem que o aborrece. Vejam ainda o mau testemunho do rei Acais. O mau testemunho pode piorar, o testemunho do rei pode piorar através das experiências amargas. Então, até aqui nós vimos como Deus estava disciplinando ele. Então, a gente vai dizer, ele vai fazer como o filho pródigo. O que o filho pródigo fez quando estava na miséria? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu. Não, Acais não fez isso não. Veja aí no 22 e 23, leamos juntos. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acais. 23. Pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que oferiram.
e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhe oferecerei sacrifícios para que ajude a mim. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. Existem pecadores que, mesmo experimentando a mão pesada do Senhor, não retrocedem do seu mau caminho. Pelo contrário, tende a cometer maior pecado, que o livro de Apocalipse fala, depois daqueles grandes flagelos, os homens não se arrependeram dos seus ídolos, da feitiçaria, e continuaram no caminho mau. Quando estamos andando errado na presença de Deus, as angústias são instrumentos do Senhor para nos levar a seus braços, mas quando somos endurecidos pelo pecado, as angústias nos afastam mais de Deus. Quer dizer, o efeito, a angústia vem para que a gente se volte para Ele. Mas como o nosso coração está endurecido, nós vamos nos afastar mais. Porque diz, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Eles começam a xingar a Deus, começam a blasfemar contra Deus, em vez de dizer: Senhor, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Os pecadores, em suas aflições, tem a tendência de amaldiçoar a Deus pelo seu infortúnio, em vez de reconhecer que a desgraça que abate é consequência da sua vida pecaminosa. Diz a palavra: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Quando estamos vivendo à margem da vontade de Deus, não devemos ter esperança de uma vida melhor, mas iremos amassar o barro para Faraó. É isso que vai acontecer. Vai amassar para a carne, vai amassar para o mundo, vai amassar para o diabo. Quem leva uma vida pecaminosa precisa estar ciente que o verdugo de Deus chegará para cobrar a fatura. De Deus não se zomba. Deus vai cobrar a fatura. Ele vem ao nosso encontro. A aflição será proporcional ao estilo de vida. Estamos a terminar. O mau testemunho do Reacais. O mau testemunho envolve deixar de adorar a Deus em espírito e em verdade. Vejam, se era pouco o que ele fez, 24 diz: ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, fê-lo em pedaço, quebrou as bacias, tudo que tinha lá para o culto, e fechou o quê? As portas da casa. Enquanto o pai dele, Jotão, edificou a porta, ele fechou a igreja, disse: aqui não tem mais culto para Deus. Fechou a porta da casa do Senhor. E fez para si altares, o altar de Damasco, que ele mandou fazer, ele botou na casa do Senhor. E fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém, não só no templo. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Um dos indícios de um testemunho cristão vergonhoso é o desprezo pelo culto a Deus. Não se engane. Deus procura adoradores. Deus está procurando adoradores. Mas esses homens não têm interesse por Deus. Diz a palavra: porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Quando perdemos a visão de quem Deus é, vamos colocar em seu lugar qualquer coisa que se chame Deus. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e serviram e adoraram a criatura em lugar do Criador. Ele desprezou a revelação que recebeu do seu pai sobre Deus para adorar aquilo que nada é. O pai dele falava de Deus para ele. Ele deixa Deus para lá. Uma das marcas que estamos entrando por essa vereda é a dedicação à criatura em vez do Criador. Gente, adorar a Deus é um prazer, é um dever. Culto particular, culto familiar, culto público. Vamos adorar a Deus. O mau testemunho do Reacais. O mau testemunho
nos exclui do paraíso para finalizar. Quanto, versículo 26 a 27, leamos. Quanto aos mais atos dele e a todos os seus vinhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Acás com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém, não puseram no sepulcro dos reis Isaías, seu filho. Olha como que coisa. Ele era tão ordinário, e o pessoal reconheceu que ele era ordinário mesmo, que disse, não, ele não vai ser sepultado junto com Davi, junto com os reis do Senhor. Ele vai até ser sepultado, mas vai ser longe. É interessante que a gente tem falado sobre isso. Joiada, um sacerdote que cuidou de Joás quando pequeno, ele vai ser sepultado na sepultura dos reis e não fazia parte dessa linhagem. Mas esse que fazia parte da linhagem, pelo mau testemunho que dera, disse, não, ele não vai ficar ali junto com os familiares, não. Isso significa uma coisa importante. Se ele não pôde ser sepultado junto com a família, ele entrou no céu e na nova terra, ele vai entrar? Cuidado, profissão de fé cristã, divorciada de ética cristã, impedirá a entrada no paraíso de Deus. Não adianta eu dizer que creio e estou vivendo contrário à palavra do Senhor. Profissão de fé cristã parcial, nas verdades essenciais do Evangelho, não dará acesso ao novo céus e à nova terra. Eu preciso crer integralmente no que está escrito na palavra de Deus, no sentido das doutrinas essenciais da fé. Ressurreição, a morte expiatória de Cristo. Uma vida que professa crer em Deus e vive no pecado, não entrará no reino de Deus. Não crê em Cristo como o único Salvador impede o indivíduo de participar da glória eterna. Então, meus irmãos, quem estava lendo esse livro era o pessoal do cativeiro. E aí, quando eles estavam lendo assim, diz, pô, agora eu entendo porque eu estou na Babilônia, porque nossos pais pecaram. Gente, o crente precisa fazer esse autoexame. Se sua vida está muito embaraçada, pense, como está seu testemunho? Você está andando com Deus? Você está fazendo a vontade de Deus? Porque se você está fazendo a vontade de Deus, Deus será com você. Mas se você está na contramão da vontade de Deus, Ele será contra você. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Abramos então o nosso coração, se porventura não estamos trilhando o caminho da vontade de Deus. Fiquemos de pé.